Muito bonitas as funções vetoriais, mas como analisar o comportamento de crescimento das próprias funções? Para isso, vale a pena introduzir o conceito de derivada de uma função vetorial, que basicamente é derivar da função respeito à sua variável, nesse caso o parâmetro t, e implicando em cada uma das três componentes espaciais, que nesse caso denotariam x, y, z, desse vetor tridimensional ou dessa função tridimensional, deverão variar. A componente em x respeito de t, a componente em y respeito de t e a componente em z respeito de t. Em poucas palavras, fornecendo outra função vetorial, outro vetor, que dependerá da taxa de variação das componentes respeito da sua própria variável. Mas isso implicaria que, se fosse f de t a função vetorial que denotaria a posição de algum objeto, a sua variação temporal conhece-se fisicamente como sendo a sua velocidade. E sua segunda derivada em relação ao seu parâmetro ou em relação à sua variável fornecerá outro vetor, outra função vetorial, que estaria associada com a concavidade da função. Mas nesse caso, a concavidade no caráter tridimensional, das trajetórias curvas que descreve no espaço, enquanto a primeira derivada é um vetor tangente à trajetória que a própria função faz. Lembrando-lhes que a primeira derivada está associada com a inclinação da reta tangente e, portanto, o vetor da primeira derivada é tangente à trajetória. A velocidade sempre será tangente à trajetória. Para um dado instante, a posição de algum objeto, descrita x, y, z, as três coordenadas espaciais, o vetor posição ao longo do eixo x, com uma componente que não é uma constante, igual no eixo y, igual no eixo z. Descreveria algum objeto, seja um vagalume, essa trajetória espacial, e, portanto, num instante posterior, teria uma mudança de posição associada com esse instante posterior, que descreveria seu deslocamento como sendo a sua posição final respeito da inicial, ou seja, o vetor no instante posterior menos o vetor posição no instante prévio. Mas reconhecer essa informação e sabendo que houve uma mudança nesse determinado lapso temporal, poderia dizer-se que experimentou uma velocidade média, uma velocidade que define-se como a variação da sua posição respeito ao lapso. Em média, está nessa direção se deslocando. Em média, com essa rapidez, mudando a sua posição. Todas essas informações em média. Mas se pudéssemos expressar a trajetória desse ponto, como por exemplo nessa animação, sobe, desce, em um plano x e y expresso em coordenadas cujos valores são em metros, esse ponto começa a oscilar. Parece que vai mais rápido agora. Como descrever sua posição em um determinado instante? Sabendo que essa é sua trajetória, podemos considerar um instante inicial e um instante posterior e expressar os vetores posições especificamente. Dessa forma, denotaria-se o vetor posição relativa da posição final respeito da inicial, conhecido como o vetor deslocamento. E se essa mudança de posição com esse vetor de deslocamento expresso aconteceu nesse lapso, define-se a velocidade média. Se o lapso for equivalente a 4 segundos, é um exemplo numérico, a sua razão seria um vetor 4 vezes menor em módulo, aqui expresso pictoricamente. Mas esse vetor velocidade diria quão rápido e para onde se deslocaria em média durante o lapso de 4 segundos. Mas se fazemos, ou se faz, o lapso de análise cada vez menor, o tempo, a variação tendendo a zero, não 4 segundos, 3, não 3, 1 segundo, não 1 segundo, uma décima de segundo, o que acontecerá com esse vetor velocidade? Será que será um 0 por 0? Vamos vê-lo na próxima animação. Se o tempo diminuir, a sua variação temporal, nesse caso de posição, seria muito próxima. Mas o vetor velocidade terá o comportamento limite de ser tangente à própria trajetória, definindo o que se chama como velocidade instantânea. E dessa forma, descreve a velocidade específica para todos os pontos nesse determinado instante, mostrando que poderia ser completamente horizontal,
bem para baixo, íngreme, ou completamente horizontal e em ascenso, como se observa aqui que parou a animação. Continuando com a descrição, a sua segunda derivada do vetor posição, conhecida como a aceleração. Esses três símbolos faltam nas flechas na parte de cima para denotar vetor posição, vetor velocidade e vetor aceleração. Poderia observar-se que a aceleração aumenta para baixo, descrevendo a mudança de orientação do vetor velocidade, assinalando a parte interna da concavidade da trajetória, descrevendo e quantificando essa concavidade positiva, agora negativa, dizendo que se chegar a esse ponto seria um ponto máximo, inclinação equivalente a zero. Mas o vetor aceleração, se pudéssemos expressá-lo na direção do vetor velocidade, teria uma componente perpendicular e uma componente oposta. A perpendicular chama-se na literatura como sendo normal e a oposta tangente, tangencial. Ou seja, se pudéssemos ver essa componente normal, é o que em física chama-se como a aceleração centrípeta, assinalando o centro da trajetória. E a outra, a aceleração tangencial, faz com que o vetor velocidade reduza o seu tamanho, que esse objeto se desloque menos rápido, aumentando agora de rapidez, mudando a sua orientação, a aceleração centrípeta, e posteriormente aumentando sua rapidez, diminuindo-a, mudando de orientação, observando a aceleração centrípeta, aqui bem notória, para o centro da trajetória, descreve as mudanças do vetor velocidade. Se me faço entender com a primeira e segunda derivada, considerando uma descrição física para entender as funções vetoriais, vamos com a integração, que é basicamente a integrar uma função vetorial, considerando as suas três componentes espaciais, x, y, z, é basicamente integrar a função para um caso específico, com limites definidos de a para b, desse parâmetro de integração ou dessa variável de integração, integrar as suas três respectivas componentes espaciais ou imaginárias em outros hiperplanos. Mas nesse caso, tridimensionalmente, teria que ser a componente em x integrada, a componente em y integrada e a componente em z também a ser integrada. Mas para que serve integrar uma função? Tem algumas aplicações, mas uma função vetorial, uma das principais aplicações de achar a sua integração seria achar, ou calcular, ou determinar, ou mensurar o comprimento de uma função da sua trajetória. Aquilo não se faz com uma fita métrica, porque é inviável, mas como achar o valor específico dessa serpentina ou dessa hélice? Para isso, haveria que observar a própria hélice, é muito bonita. Mas se for fracionada em segmentos, nesse caso, desenha-se 6 segmentos, 6 pedacinhos, 6 barras retas. Se fossem 5, se fossem 4, se fossem 3, se fossem 2, e se fosse só uma do ponto final em relação inicial, observa-se que quanto mais fracionada esteja a hélice, melhor seria somar esses segmentos de tamanho pequeno, mas que ao final aproximaria-se no limite em que sejam infinitos segmentos muito pequenos, a ser equivalente, a soma de todos, ao comprimento da função vetorial, e nesse caso dessa curva, dessa hélice. Mas como se soma? Vamos a imaginar um sozinho, que deveria ser uma mudança espacial de variação em x, de y, de z. Esse pedacinho de segmento tem um comprimento infinitesimal, de L, cuja componente em x poderá determinar-se, cuja componente em y poderá determinar-se e cuja componente em z também poderá determinar-se. Mas como expressar se para uma mudança espacial um pouquinho em x, um pouquinho em y e um pouquinho em z, que houve de fazer para analisar a função, como expressar agora ao contrário o diferencial de comprimento? E para isso podemos usar um teorema muito famoso sobre nosso planeta, sabendo que as componentes espaciais x e y são perpendiculares, suas variações também o são, e nesse caso a diagonal representaria a hipotenusa de um triângulo retângulo,
que expressaria-se mediante o próprio Teorema de Pitágoras. Observando a sua diagonal com essa cor creme, teria-se o diferencial em x como sendo um cateto, o diferencial em y como sendo outro cateto, e a distância diagonal, ou seja, a projeção que tem o diferencial de caminho ao longo do plano ou sobre o plano x e y, seria esse comprimento. Mas quanto vale o comprimento de L? Sabendo que também aumenta na altura, poderá expressar-se o diferencial de comprimento, sendo que essa linha visualmente é perpendicular ao eixo z, como sendo o Teorema de Pitágoras, agora aplicado às 3 dimensões espaciais. Mas variar de x, de y e de z implicaria diretamente variar a própria função ao longo do eixo x, ao longo do eixo y, ao longo do eixo z. Uma variação pequena da função. Mas como analisar melhor essa variação? A resposta seria: e se multiplicássemos por essa mudança infinitésima de lapso ou de parâmetro, vezes o próprio parâmetro, porque uma derivada significa matematicamente a razão de uma informação por outra, e nesse caso esse termo expressaria uma derivada, mas como foi dividido e multiplicado, a priori poderiam ser simplificados, retornando à situação anterior. Mas matematicamente tem-se que cada um desses termos expressaria a velocidade, ou melhor dito, a primeira derivada da componente em x da função em relação ao seu parâmetro, a primeira derivada da componente em y da função respeito ao parâmetro e a componente em z respeito do parâmetro. Os 3 termos, entre parênteses, elevado à segunda potência, em comum têm o diferencial de variável, um dt, que poderia levar-se ao quadrado e posteriormente tirado da raiz e expresso em evidência. O que obtém-se é que o diferencial de caminho depende de um termo, que é a raiz quadrada da componente da primeira derivada ao longo do eixo x, ao longo do eixo y e ao longo do eixo z. Que seria aquilo? A resposta é justamente o módulo do vetor velocidade. Como assim? O módulo da primeira derivada da própria função. E é aquilo que nos permite expressar, somando todos esses infinitésimos de comprimento entre A para B, segundo o parâmetro t, o comprimento completo da própria função vetorial, que em outras palavras seria imaginar que tem-se um ponto em um dado instante e sua posição seria essa, tem sua primeira derivada ou vetor velocidade, se for expressa a função f como sendo a sua posição, à medida que a mudar o seu parâmetro, nesse caso, se fosse o tempo, mudando de posição, mas seriam mudanças em frações de segundo. Mudando de posição, observaria-se que o vetor velocidade também muda, descrevendo ou acompanhando a trajetória, porque é tangente à própria trajetória. Nesse caso, o vetor velocidade ajuda a descrever o percurso feito por esse ponto, que poderia ser algum objeto. E somando os elementos infinitesimais de percurso, todos os que foram necessários para ser somados e discretizados essa trajetória, bem pequenos que devem ser, ao final, a soma de infinitésimos de comprimento entre o instante ou o valor do parâmetro t equivalente a A equivalente a B final, teria-se o comprimento total.